E aí, pessoal, tudo jóia? Chegamos aí para mais uma videoaula, tá bom? Do nosso curso de equação do segundo grau, tá certo? A gente está continuando apenas. Na videoaula anterior a gente trabalhou equação do segundo grau na perspectiva de como resolver sem fórmula e aprendeu também a famosa fórmula de Bhaskara, tá certo? Hoje eu quero ir um pouco mais além no que diz respeito a essa equação aqui. Eu quero brincar com as relações envolvendo as raízes da equação, tá certo? Lembrando que as raízes da equação são os valores de x que tornam aquela equação verdadeira, tá? Que satisfazem a equação propriamente dita. Então a gente viu na aula passada que para resolver uma equação como essa, primeiro a gente calcula o delta, que é dado pela expressão b ao quadrado menos 4ac, e depois que a gente calcula o delta, o discriminante, aí a gente aplica na fórmula de Bhaskara, e da fórmula de Bhaskara a gente tem essas duas raízes, menos b mais a raiz de delta sobre 2a, e menos b menos a raiz de delta sobre 2a. A primeira raiz, x1, é menos b mais a raiz de delta sobre 2a, e a segunda raiz, x2, é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Tá certo? E aí a gente vai aprender agora as relações que nós podemos formar aí, que a gente pode obter dessas raízes. São as relações de Girard, tá certo? As relações de Girard, para a equação de segundo grau, resume-se basicamente a soma das raízes e produto das raízes. E aí, pessoal, de maneira muito prática, se eu quero somar as raízes, o que é que eu faço? Eu pego uma raiz, pego a outra raiz e somo. Tudo bem para vocês? Se eu quero multiplicar as raízes, o que é que eu faço? Eu pego uma raiz, pego a outra raiz e multiplico. Não tem o que fazer. Tudo bem, agora eu quero uma maneira mais simples de encontrar essa soma, de encontrar esse produto, sem necessariamente ter que encontrar as raízes. E é o que eu vou desenvolver com vocês agora. Vem comigo aqui no quadro, olha só. Meus amigos, vejam bem, tá? Eu quero primeiro encontrar a soma das raízes. Eu quero fazer x1 mais x2, tá certo? Eu quero x1 mais x2, tá? Eu quero a soma das raízes. Como é que eu faço para somar as raízes? Bom, x1 a gente sabe que é menos b mais a raiz de delta sobre 2a, tá certo? E x2 a gente sabe que é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Então, menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Maravilha! Pessoal, o mínimo aqui é o próprio 2a, né? O mínimo, então. Então, depois que eu tiro o mínimo, olha o que é que vai acontecer, pessoal, de maneira bem prática. Ó. Raiz de delta menos a raiz de delta dá zero, porque o mínimo é o próprio 2a. Menos b mais menos b dá menos 2b. Então, eu vou ter que a soma das raízes, eu vou ter que x1, deixa eu só afilar aqui esse lápis, x1 mais x2, a soma das raízes, nada mais é do que menos 2b sobre 2a. E se é menos 2b sobre 2a, pessoal, se é menos 2b sobre 2a, quando eu simplifico, corta 2 com 2, né? Vai dar menos b sobre a. Então, a soma das raízes, x1 mais x2, tá certo? Nada mais é do que menos b sobre a. A soma das raízes nada mais é, pessoal, do que menos b sobre a. Esta é a fórmula, esta é a expressão que me permite encontrar direto a soma das raízes, tá certo? Se por alguma razão eu precisar da soma, menos b sobre a, tá certo? Menos b sobre a. Essa é a fórmula da soma das raízes. Professor, e se eu quiser o produto? Massa demais. Se você quiser o produto, deixa eu abrir uma nova aba aqui para vocês. Se eu quiser o produto das raízes de maneira bem prática, ó, é só fazer x1, olha só, é só fazer x1 vezes x2, vezes x2. E aí, claro, a gente sabe que x1 é menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Deixa eu escrever aqui, ó, menos b mais a raiz de delta sobre 2a, tá certo? E a gente sabe que x2 é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Tudo bem para vocês? Tranquilo até agora? Maravilha. E aí, pessoal, olha só. Quando eu tenho aqui multiplicação de fração, a gente faz numerador por numerador, denominador por denominador, ok? Então, ó, numerador por numerador. Isso aqui é o produto notável, é o produto da soma pela diferença de dois termos.
E quando eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos, vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então isso aqui vai dar o seguinte, pessoal, olha só. Isso vai dar menos b ao quadrado, o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, raiz de delta ao quadrado. Tá certo? Isso aqui é o produto da soma pela diferença de dois termos. Tá certo? E olha só que bacana, pessoal, denominador por denominador. 2a vezes 2a dá o quê? 2 vezes 2, 4, e a vezes a dá a ao quadrado. Beleza, galera? Bom, menos b ao quadrado é a mesma coisa que b ao quadrado, não tem segredo. Isso aqui é a mesma coisa que b quadrado. Menos. Pessoal, se você olhar com muito carinho, deixa eu só pegar o vermelho aqui, ó. Se você olhar com muito carinho, corta 2 com 2 aqui, ficou só delta, não foi? Só que o delta, ó, vou colocar entre parênteses. O delta não é b ao quadrado menos 4ac? O delta não é b ao quadrado menos 4ac? Ficou só o delta lá, tá certo? Só que o delta a gente sabe que é b quadrado menos 4ac, tá bem? Então, tudo isso dividido por quanto, hein? Dividido por 4a quadrado. E aí, olha que bacana, pessoal, olha que massa, olha que legal, olha que joia mesmo. B quadrado menos b quadrado dá zero. Menos por menos dá mais, então eu vou ter 4ac, tá certo? Devagarzinho aqui, ó, o produto das raízes vai ser nada mais, nada menos. O produto das raízes vai ser nada mais, nada menos. Olha que bacana. Vai ser isso aqui, ó. 4ac positivo dividido por quanto? Por 4a ao quadrado. E 4a ao quadrado é 4a. Tudo jóia? Tranquilo? Isso é o produto das raízes, estou só igualando, tá? Pessoal, naturalmente, o que é que vai acontecer? Ó, corta 4 com 4, corta a com a. Eu vou ter que o produto das raízes nada mais é do que c sobre a. O produto das raízes nada mais é do que c sobre a. Então, para isso ficar muito claro para vocês, eu vou só enxugar aqui, olha só. O produto das raízes, tá certo? x1 vezes x2 nada mais é do que c sobre a. É dado por essa fórmula, é dado por essa expressão, tá certo? Então, mais uma vez, galera, mais uma vez, olha só, a soma das raízes é menos b sobre a e o produto das raízes, deixa eu só subir aqui, a soma menos b sobre a e o produto, como eu acabei de dizer, é c sobre a. Beleza? Tranquilo? Tudo certinho? Então, assim, se eu conhecer os coeficientes, eu encontro rapidamente a soma, eu encontro rapidamente o produto. Tudo jóia? Então, vem cá. Isso, chegou. Olha só para cá, as relações de Ra, tá certo? Soma das raízes é menos b sobre a e o produto das raízes c sobre a. Nós acabamos de desenvolver isso. Tá? Naturalmente, guarda essas informações, guarda essa aula bem direitinho, porque eu vou estar utilizando isso aqui nos probleminhas, eu vou estar utilizando isso aqui quando a gente estiver estudando função do segundo grau, tá certo? A gente vai estar utilizando isso em várias situações. Beleza, galera? Tranquilo? No mais, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula. Valeu!